este ano. Comandante, primeiramente, bom dia para o senhor, obrigado por vir à CBN Campo Grande. Bom dia, Batalhão de Choque, a Polícia Militar que agradece, né? À disposição aqui para falar um pouco da missão do Batalhão de Choque, que é uma unidade da Polícia Militar, a nossa produção, a nossa produtividade, que tanto impacta a criminalidade aqui no nosso estado e que se trata de mais uma unidade que contribui aí para o combate ao crime, principalmente na nossa situação ao crime organizado. Com certeza, muito necessário o trabalho de vocês aqui no estado. A gente sempre se encontra no Batalhão de Choque, nas coletivas de imprensa. Hoje é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio CBN. Então vamos começar falando aí sobre a atuação do Batalhão de Choque, comandante. A gente tem aí armas de fogo apreendidas, veículos recuperados, pessoas, né, criminosos evadidos do sistema prisional que foram recapturados também por vocês. Todo um trabalho realmente, além da quantidade de drogas apreendidas. Então traz pra gente um pouquinho do balanço do trabalho de vocês neste ano. O Batalhão de Choque, sendo esse terceiro e último nível de força da segurança pública, né, até para o cidadão entender, tem aquele primeiro nível ali, que são os batalhões de área, que atende o 190, que atende todas as ocorrências, que a unidade principal é o cerne da nossa corporação. Aí eu tenho um segundo nível de força, né, um pouco mais equipado, um pouco mais treinado, para dar apoio para essas RPs, que são os pelotões de força tática. E aí eu tenho o terceiro nível de força aí, né, composto pelas unidades especializadas, o Batalhão de Choque é uma delas. Então o Batalhão de Choque, ele mexe com o cliente, com o crime, né, com o nosso cliente ali. O nosso cliente é o cidadão, mas a nossa ocorrência é de um crime organizado mais pesado, de um crime mais violento. Então a gente está inserido dentro de um planejamento, dentro de uma aplicação de inteligência da nossa corporação, do alto comando, comandado ali pelo nosso comandante-geral, Coronel Renato. A gente está inserido para fazer frente a esses crimes mais complexos. Então é claro que a gente vai ter, né, algumas ações pontuais que vão ter um tipo de produtividade diferente. Então hoje a gente chega a quase 120 armas de fogo retiradas só nesse ano de circulação. É uma arma de fogo. Por que começo falando da produtividade, falando de arma de fogo? Porque é o nosso principal foco. A gente sabe que a arma de fogo que a gente retira, e essa arma que é da mão de um criminoso, é impossível mensurar, né, o crime que a gente conseguiu evitar. É impossível mensurar essa prevenção. São 120 armas de fogo retiradas das mãos de criminosos que iriam cometer homicídios, roubos, latrocínios e por aí vai. Então, o nosso foco principal ainda continua sendo armas de fogo, né? Uma média aí por ano de 180 a 200 armas de fogo, a gente alcançando aqui 120 esse ano. A gente passa aí chega a quase 700 indivíduos presos, né? Criminosos presos, seja por mandado de prisão, seja por flagrante, crime em andamento. Então também é o foco do batalhão retirar criminosos também diferenciados. A gente tenta, e dentro de um planejamento, num contexto de segurança pública, a gente está para fazer frente a esse tipo de crime, organização criminosa, crime violento. Esse criminoso ele já tem um histórico, né, mais violento realmente. Desde o começo das nossos levantamentos de inteligência. Então chegamos aí a quase 700. 220 veículos recuperados, né? Então isso aqui também te traz uma satisfação para o policial, né, para o profissional de segurança pública, para o profissional do Batalhão de Choque, que é recuperar esse patrimônio do cidadão, né? Ou seja, a caminhonete, que não vai fazer, que está no seguro, que não vai fazer tanto impacto, mas a gente recupera com o mesmo prazer que a gente recupera o veículo do motorista de aplicativo. Que quando seriam veículos utilizados também no tráfico de drogas. Tenha dúvida, né? Essa proximidade aí com os dois países vizinhos aí, né? Esse veículo levado, possivelmente alguns, né? Aí tem um perfil do veículo que é levado para lá e tem um tipo de veículo que é desmanchado aqui mesmo, né? Mas a gente tem uma satisfação muito grande de estar recuperando patrimônio, né? E ter a satisfação aí sim do nosso cliente, que é o cidadão de bem, né? De reaver aquele bem que usava para trabalhar. Então o batalhão de choque, a atividade dele é tentar atrasar o criminoso, né, retirando de circulação da forma legal. Essa forma legal é prendendo, se reagir, né, fazendo frente a essa resistência. Exatamente, a gente falou sobre veículos que seriam utilizados no tráfico de drogas, comandante, e sobre
a quantidade de drogas apreendidas? Como é que foi nesse ano? Polícia Militar está estruturada, né, em alguns perímetros. Então tem um cinturão, o primeiro cinturão que faz o primeiro combate na fronteira ali. Então são as grandes carregamentos, né, feito aí pela Polícia Rodoviária Estadual, pelo DOF, pelo Departamento de Operações na Fronteira. Tem uma linha entre os grandes centros e a fronteira, que é feito também pelos batalhões de área, pelas forças táticas que eu te falei ali, que faz esse segundo nível de força. E tem o batalhão de choque, que nos grandes centros faz esse combate ao tráfico de droga. Então, estou falando aqui para você que nesse ano a gente passa de 13 toneladas de entorpecente, né? E esse entorpecente é retirado já do comércio final ou de armazéns pronto para redistribuição. Certo. Então, a gente não trabalha muito com aquela grande carga. A gente trabalha no ponto de venda de entorpecente, a gente trabalha nesse pequeno armazém. Vez em outra, acertamos alguns grandes armazéns, né? Foi o caso agora de uma apreensão de cocaína de 250 quilos de cocaína. A gente pegou aqui avaliada em mais de 12 milhões, né? Essa cocaína. Mas a nossa atividade no combate ao tráfico de droga em todo o estado, a gente já fica já com essa ponta final. Então, muito bem estruturada, né? É bom o cidadão entender isso aí, como que funciona. Então, é cada unidade com a sua especialização, com a sua expertise, né, fazendo frente para esse crime. A expertise do batalhão de choque, né, nessa parte, e aí temos duas frentes de trabalho, uma de operações de choque. Operações de choque, entenda, integração de posse, desobstrução de via, operação em presídio, manifestações. E tem a nossa via rotineira, que é o patrulhamento tático motorizado. E aí eu tenho moto patrulhamento tático motorizado, que eu utilizo moto também, e tem o patrulhamento tático com a utilização de cães. Então, tudo isso aí para o patrulhamento. Essas equipes que respondem de maneira mais rápida a qualquer crime que acontece. O cidadão entender. E essas equipes bem equipadas, bem treinadas, darão o apoio para as equipes de área e trabalharão, junto com a inteligência, caçando esse criminoso. Né? Bem um termo que a gente usa, mas sem demérito nenhum para esse termo aí, mas é a atividade de caçar ladrão, de tirar ladrão de circulação. Né? E aí, comandante, o senhor falou, deu o balanço, né? 120 armas de fogo apreendidas, 700 aí pessoas presas, 220 veículos recuperados, 13 toneladas de entorpecentes também apreendidos. Quanto isso representa de dinheiro tirado de circulação do crime organizado? Importante, e hoje para a segurança pública isso aí é muito importante, é o que se busca, é descapitalizar o criminoso, principalmente a organização criminosa. O batalhão de choque, um dos objetivos, uma das missões do batalhão de choque é fazer frente a esse crime organizado. Então, a gente está falando aí de um prejuízo de quase 70 milhões. Então isso aí descapitaliza, isso aí quebra o criminoso, e aí eles entram em conflito com eles mesmos, e aí a gente acompanha também alguns casos aí dessa cobrança entre eles aí, e que o resultado não é muito interessante para eles, né? A gente acompanha e também busca fazer diligência, busca fazer operações frente a esse tipo de cobrança deles também, né? Se é um cidadão que morre, a Polícia Militar trabalha para fazer frente, para tentar resolver solucionar o que aconteceu. E se é um criminoso matando um criminoso, também a gente trabalha da mesma forma para tentar prender quem cometeu esse crime também. E falando ainda sobre combate ao crime, comandante, fico imaginando, né? Nós estamos em Mato Grosso do Sul, um estado com divisas com diversos outros países, e aí vem a minha pergunta. Nessa divisa com Bolívia, Paraguai, por exemplo, países vizinhos que a gente tem aqui, essa divisa, quais que são aí as principais dificuldades para se combater o crime organizado, o tráfico de drogas aqui em Mato Grosso do Sul? Boa pergunta, né? Apesar de ser o grande corredor de droga, de entorpecente, é o estado que mais apreende, que mais tira de circulação os traficantes, que tem uma apreensão robusta de entorpecente, é o estado de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, Polícia Militar consegue garantir a segurança desse estado. Segurança muito bem avaliada, né? A gente é a terceira polícia mais bem avaliada do país, né? Então, graças ao trabalho da Polícia Militar, a gente consegue, para se ter uma ideia, esse terceiro nível, onde que a gente lida com esse criminoso mais
mais violento, mais agressivo, crime organizado, né? O batalhão de choque, mas a gente tem dados impressionantes. Quando eu comparo com outro estado, São Paulo, Rio de Janeiro, não cabe essa comparação. Mas quando eu comparo com estados ali que são mais próximos, com população mais parecida, realmente a gente oferece uma segurança e isso reflete o trabalho da Polícia Militar. A gente fala ali de um 2023 que a gente tem registrado 4 latrocínios, né? Quando você fala isso aí, que falando recentemente aí para alguns oficiais de São Paulo, o policial ele não acredita. Você tem 4 latrocínios. Reflete o trabalho de segurança pública, reflete o trabalho da Polícia Militar como um todo, reflete o trabalho do batalhão de choque. Onde acontece um crime mais grave, a gente tem toda uma estrutura bem organizada, principalmente nesse terceiro nível de força, para colocar esse terceiro nível de força para dar a resposta. Para localizar o ladrão, para localizar o homicida, para prender, para tirar de circulação. Então, graças a essa estrutura, a gente consegue, apesar de ser um corredor, apesar de bater recordes de apreensão de droga, né? Mas só corredor. O crime não se instalou aqui. Nem o crime organizado, nem saindo dessas organizações criminosas. A gente consegue manter algumas estatísticas que chamam a atenção de operadores de segurança aí fora. E voltando a esse balanço, comandante, aí 70 milhões de reais tirados de circulação da organização criminosa frente a todas as apreensões que foram feitas nesse ano. Queria saber do senhor, a que se deve esse resultado? De que forma o choque se prepara para combater o crime dessa forma e fazer com que a gente tenha esse resultado positivo de tantas apreensões e prisões realizadas durante o ano? A polícia, mais do que nunca, muito bem organizada. Então, esse terceiro nível, né, a gente comemora esse tipo de produtividade, mas esse tipo de produtividade aqui, ele reflete o trabalho da Polícia Militar como um todo. Então aqui tem muito trabalho aqui do Batalhão de Área, muito trabalho da nossa inteligência, da inteligência do Batalhão de Choque, do Serviço de Inteligência do Batalhão de Choque, da Diretoria de Inteligência. Então é um contexto geral ali, um global, onde que a gente tem a capacidade e tem a confiança e tem a flexibilidade de trabalhar em alvos pontuais, onde que a gente sabe que vai ter esse tipo de retorno, esse tipo aqui de produtividade. Então, se deve a um trabalho de inteligência, se deve a estrutura que a Polícia Militar se encontra hoje, como que ela está planejada, como que ela está comandada. Então, permite que o Batalhão de Choque, né, aplique sua força. Paralelo a isso aí, um aumento significativo de efetivo esse ano. O comandante-geral, acreditando no nosso trabalho aqui, no trabalho do Batalhão de Choque, ele resolveu ali dispor de alguns policiais para a gente, né? Esses policiais se encontram em estágio operacional para ver se vão se adaptar ao trabalho do batalhão. Se deve a um investimento. Hoje o Batalhão de Choque, né, opera com fuzil, né, fuzil aí, um dos melhores fuzis aí, fuzil utilizado pelo exército italiano. A gente tem uma arma de porte adequada, uma das melhores aí do mundo. Então, num acrescente, numa evolução bastante interessante, que deixa esse terceiro nível de força, né, confortável para fazer sua missão. Quantos policiais novos chegaram e quando chegaram, comandante? A gente dispunha de 150 policiais, chegaram 30 policiais agora no começo de setembro, né? Aí alguns não estão se adaptando, apesar dessa não adaptação no estágio, depois do estágio, ainda serão submetidos a curso de especialização, mas é natural. Chegaram 30, acho que 5 já pediram para a transferência, aí terá o curso. 3 meses de estágio. 3 meses de estágio, aí depois vem o curso, aí o curso ali é metade, 1/3 conclui o curso, e aí a gente vai tentando, e não tem nada de especial não, é especializado. Então é o profissional que tem um perfil de operar naquela unidade. O policial muito bom, só que não tem o perfil de operar naquela unidade. Eu falo lá para minha tropa que não tem nada de especial, né? A gente precisa de um perfil, e é um perfil guerreiro, é um perfil comprometido. Um profissional mais comprometido, né? Um profissional técnico. Hoje eu procuro falar por onde eu ando ali. A atividade de polícia militar, a atividade de operador de segurança, uma atividade muito técnica. A gente trata a segurança pública como ciência, né? A gente vê muito
muito profissional de outra área, né, naquela opinião, né, e ele não sabe o que permeia uma operação, o que está ali nas entranhas ali de uma ação policial, qual que é a qualificação, qual que é o estudo, qual que é a especialização que eu preciso ter para fazer aquilo. Parece ser, né, bom, não consigo fazer, eu dando uma opinião para uma atividade do médico. Né, muito complexa, uma operação de choque, muito complexa, uma abordagem policial, mais simples que pareça, muito complexo. Né, a parte psicológica, a parte técnica de segurança. Então, compõe-se de muitas coisas complexas. Fora que a qualquer momento do trabalho a vida do profissional está em risco também, né? Por Exato. isso, a importância de se preparar. E aí o senhor disse sobre policiais que nesse estágio não se adaptaram, e eu fico imaginando que a rotina de um policial do choque realmente precisa de um trabalho com um nível de especialização maior e também tem um estresse mais elevado, né, comandante? E eu quero aproveitar também a sua presença aqui para a gente esclarecer para a população. Muita gente vê os policiais do choque pelas ruas da capital, mas em quais momentos, em quais tipos de crime, em quais tipos de ocorrência o batalhão de choque ele é mais empregado, em quais casos a gente pode saber que o choque vai estar lá para agir? O batalhão de choque é empregado hoje com um efetivo considerável no trabalho rotineiro. Então, eu tenho uma crise no estado, o batalhão de choque ele para e atende essa crise. Uma invasão, um presídio, uma integração de posse, uma obstrução de via, atividade de CDC, de controle de distúrbios civis. O choque é empregado nessa atividade. Não tenho, tá dentro da normalidade, eu trabalho na minha rotina. Minha rotina é o quê? É o patrulhamento tático. Meu treinamento, lógico, né? Treinamento, né, rotineiro do batalhão e a minha atividade de patrulhamento, que é a rotina. O que é a atividade de patrulhamento? O pelotão 4 rodas, que é o pelotão Rotac, pega sua viatura 4 rodas, pega alguma informação com a inteligência e sai pra rua. Então, o policial no patrulhamento, ele é produtivo quando ele tá na rua. Então, ele vai na rua, é na rua que tem um contato com o criminoso. É na rua que vai acontecer o crime, o furto do veículo, o roubo do veículo, é na rua que esse meu policial vai dar uma resposta mais rápida. O pelotão de moto, pelotão Rocan, monta nas suas motos e vai para o patrulhamento. E o pelotão canil, viatura com o canil e vai para o patrulhamento utilizando o canil. Cada um na sua área. Então, resumindo, tem uma grande crise, o batalhão é utilizado como choque. Tá dentro de uma situação de normalidade, eu estou no patrulhamento. Então, o trabalho do batalhão, ele é de dia à noite, 24 horas. 24 horas por dia, tenho viaturas rodando na rua, atrás de informações repassadas pela inteligência ou fazendo aquela cobertura nas áreas quentes, né? Onde que a situação, onde que a segurança pública exige. Então, um determinado bairro que teve um aumento num índice, eu utilizo ali de uma forma estratégica ali as viaturas do batalhão de choque. De forma resumida, comandante, qual a principal diferença de um policial militar para um policial militar do batalhão de choque? Na sua missão, o batalhão, o policial de área, ele vai atender a ocorrência do 90. O policial do batalhão, ele vai para grandes operações ou grandes ações, ou vai fazer um recobrimento quando não tem nenhuma informação, ele vai fazer um recobrimento de determinada área. Ele opera com mais equipamentos, né? A gente tem um procedimento padrão de sair da nossa unidade com a viatura sempre com 4 policiais e sempre bem equipado, né? Bem equipado / bem armado. Porque durante esse patrulhamento pode evoluir alguma situação e eu preciso estar pronto para fazer frente àquilo. A gente falou já sobre o balanço das ações de vocês em Mato Grosso do Sul. Como é que o senhor vê hoje as ocorrências de crime? Como é que está o cenário de crime aqui em Campo Grande? Seja roubos, como é que o senhor vê hoje essa situação aqui na capital? Interessante sim. Para gente que é da segurança pública, que é operador, né, que hoje gestor de segurança pública ali, né, eu tenho a seguinte sensação: o Estado é muito bem seguro. Isso se deve a um trabalho da Polícia Militar. Ponto. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Posso comparar com estados, não vou falar aqui, mas com estados vizinhos aqui, onde o crime, né, não vou falar que ganhou, mas tá dando trabalho. Não tem. Falar qual foi o último latrocínio, não me recordo o último latrocínio. Tenho, lógico, o crime. Sempre vai ter o crime. Só que a polícia é bastante atenta.
O crime, o furto de celular, o roubo de celular, o furto à residência, a polícia está atenta. O crime, infelizmente, em um dos índices aí, o crime contra a mulher, né? A violência contra a mulher. Mas a polícia militar atenta e fazendo a gestão para fazer frente a esses crimes. Mas quando você passa, né, para o que acontece nos grandes centros, ou não, nem tão grandes assim, né, realmente aqui a gente está numa situação confortável. A ponto de ter dias aqui na capital sem nenhum registro de roubo. Você fala isso aí para alguém aí de fora, com a capital que nem a nossa aqui, não tem um registro de roubo. Tem dia que eu tô de serviço agora de supervisor, não tem um registro de roubo. Em 2023, com 4 registros de latrocínio, realmente é o reflexo, né, dessa parte ostensiva preventiva que a polícia militar tanto faz. É que é a polícia que mais prende, é a polícia que está na rua, é a polícia do 190, é a polícia do socorro. Então, realmente, onde que eu tô, eu procuro reforçar isso aí, que a gente consegue garantir. Lógico que o cidadão que não é da minha área de segurança pública, ele se assusta quando acontece algo próximo dele. Vocês se recordam uma morte de uma corretora de imóveis? E aí eu fui dar palestra lá no CRE do engenheiro, é CRE, né? Lá na associação deles, né? Porque o pessoal que trabalha com corretor, como corretor, estava preocupado. Aí trouxe alguns dados, né? Para tranquilizar de fato. Mas essa tranquilidade, ela não pode ser descuido, né? Então, se eu descuido com o meu celular, se eu descuido com minha casa, eu posso ser vítima. Infelizmente, existem esses criminosos e o batalhão, a polícia militar, está retirando de circulação. Quando você olha os dados da polícia militar aqui, nesse ano com 19 mil conduzidos, 19 mil presos. Então, a polícia militar está aqui, está lá em Pontinha do Coxo, está lá em Figueirão, está lá em Bela Vista. É a polícia militar que tem esse trabalho aqui. O batalhão de choque é mais uma unidade, né, que faz esse trabalho diferenciado. Para você ter uma ideia dessa quantidade de armas que a gente tira ali, representa quase 20% do que a polícia militar tira. Então a gente sabe que a gente tem um peso, né, significativo nessa prevenção. E de uma forma bem estruturada, de uma forma bem organizada, a polícia militar hoje cumpre sua missão. Como o senhor disse, comandante, o crime sempre vai existir, mas muito bom saber que o nosso estado está em condições aí, como o senhor disse, confortáveis de segurança pública e está sendo bem atendido, principalmente também pelo batalhão de choque. Nós recebemos aqui então nesta manhã o tenente-coronel da PM, Rigoberto Rocha da Silva, ele que é comandante do batalhão de choque. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, trazendo esse balanço e também ajudando a gente a elucidar o trabalho do batalhão de choque. Confie no batalhão de choque, PMMS não para, como diz o nosso comandante. A Polícia Militar está sempre disposta a ajudar o cidadão de bem aí, quando ele mais precisa. Muito bem, então. A gente agora vai para um breve intervalo e já voltamos com mais informação no Jornal CBN Campo Grande.